Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que já frequentam a casa, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu tenho uma missão muito complicada. É o Dia das Mães, esse final de semana, então quando eu estava pensando na palestra, minha amiga Abigail falou assim, por que você não faz uma palestra sobre as mães, sobre o Dia das Mães especial que está vindo? Eu falei, mas não quer colocar uma pessoa que seja mãe para falar de mãe? E ela falou, você tem sua mãe, você tem a sua esposa que é mãe, você pode ir lá falar com uma ótica um pouco diferente, mas honrando todas as mães e com todo o carinho, com todo o amor que você consegue trazer para as suas palestras. Então hoje eu vou dizer que eu sempre falo que é uma honra e um prazer estar aqui, mas hoje eu vou dizer que é dobrado essa honra e esse prazer de poder estar aqui expondo um pouco mais sobre a questão da mãe, dos pais, da família, mas visto que nós temos esse final de semana o Dia das Mães. O título da palestra, então, é honrar mãe e pai. E para algumas pessoas mais atentas vão ver que os substantivos ali eles estão invertidos. Porque no mandamento que nós temos na Bíblia, fala, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te comandou, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Então ele fala pai e mãe, mas como nós vamos falar especialmente das mães, falar de família, mas especialmente das mães, eu resolvi inverter os substantivos, então nós vamos honrar mãe e pai. Indo aqui para o livro dos Espíritos, nós temos... Só um instantinho. Nós temos aqui na pergunta 774, nós vamos aqui agora, vamos do macro para o micro. Primeiro falando sobre sociedade, sobre família e sobre mãe. Então, nós vamos aqui na pergunta 774, quando eles perguntam aos espíritos se os laços de família, eles são, na realidade, entre os homens, eles são costumes sociais e não lei da natureza, porque eles fazem uma comparação e um contraste com a relação que os animais têm de família, os animais, e com relação ao ser humano. Seria só uma coisa social, e aí os espíritos vão responder o seguinte: o destino do homem é diferente do dos animais. Os laços sociais são necessários ao progresso espiritual, progresso da sociedade como um todo, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Olha que legal, então eles dão esse círculo para dizer sim, é uma lei da natureza, mas esses laços de sociedade, principalmente os laços de família, são importantes para a questão do progresso. Está aparecendo ali quase que um tradutor, mas falando em português ele não vai entender nada, então deixa ele confuso ali, não tem problema. Então nós temos também na questão do Livro dos Espíritos, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, a pergunta seguinte é, qual seria o resultado desse afrouxamento dos laços de família para a nossa sociedade? Eles falam o quê? Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é uma intensidade maior dos sintomas de uma doença ou estragos de uma epidemia, olha só. E nós sabemos a questão do egoísmo como sendo, o egoísmo e o orgulho como sendo as duas grandes chagas da humanidade nesse estágio que nós nos encontramos aqui nesse planeta. Encarnados e desencarnados. Essas são as nossas chagas ainda que nós temos que vencer para continuar nesse nosso avanço, que eu sempre falo, que é individual e intransferível. Nós podemos estar numa mesma embarcação, mas cada um teve sua trajetória para chegar lá. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 204, ou seja, voltando um pouquinho mais, nós temos essa seguinte pergunta. Já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? E olha que interessante, os Espíritos vão dizer o seguinte, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos pareçam estranhos. Olha só. Então aqui a gente já começa a ter essa ótica que o Espiritismo nos traz da questão do quê? Da imortalidade da alma, das múltiplas vivências que nós já tivemos num corpo de carne, como nós estamos tendo os encarnados aqui, nós estamos tendo os encarnados, vão ter de novo também. Então nós sempre temos que pensar nisso. E eles falam sim, que essa parentela é originada antes da situação
atual, da existência atual. Claro, existem casos de reencarnações compulsórias, existem outros casos específicos que não é bem por aí, mas, numa forma geral, sim, eles são originadas, ou elas têm essa origem, esse relacionamento, vamos dizer, entre os espíritos imortais e encarnações anteriores. E a pergunta seguinte fala assim: na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar às existências anteriores. Ou seja, o quê? Poxa, se a gente está sendo encarnado numa família em que nós já tivemos desavenças com aqueles espíritos, os laços vão ser abalados. Os laços que eram para se estreitar através de uma reencarnação num círculo familiar específico, eles podem ser estremecidos, dado o que é esse antagonismo que muitas vezes provém de familiares e espíritos que estão encarnando naquele mesmo círculo familiar. E aí a resposta é sensacional, porque eles falam assim: ela os amplia, não os destrói. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres de fraternidade. Então eles estão falando o quê? Que esses laços se tornam menos precários. E eles falam ali de afeições anteriores. Então muitas das pessoas da nossa família, pessoas que nós vamos reencarnando nas nossas múltiplas existências, são pessoas que nós temos afeições, espíritos que nós temos muitas vezes algo positivo para com aqueles espíritos, nós temos algo a construir juntos. Viemos às vezes com missões específicas para construir, às vezes construir uma família, um marido e uma mulher, ou às vezes um filho específico com uma mãe, ou às vezes uma filha com um pai, etc. Naquela constelação familiar muito íntima. E eles falam mais além, eles falam: a doutrina da reencarnação, ela aumenta os deveres da fraternidade. Porque até mesmo quando nós viemos com espíritos que nós tivemos alguma coisa em outras reencarnações, nós temos que resolver aqueles débitos que nós contraímos e vice-versa, esses deveres da fraternidade vão ser aumentados. E mais importante ainda, se faz o quê? A questão da gratidão, da oportunidade e a questão do perdão verdadeiro de ofensas anteriormente feitas. Então a doutrina da reencarnação é, pelo contrário, ela fortalece esses laços de família e esses propósitos que nós temos quando nós reencarnamos. No livro Entre a Terra e o Céu, é um livro da série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, psicografado pelo Chico Xavier. Eu costumo dizer que Nosso Lar e esse aí são meus livros favoritos dessa série. O Clarence está falando com o André Luiz em certo momento, e ele fala o seguinte: André, a família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. Então o Clarence está falando o que para ele? Que essa família aqui na Terra é o nosso o quê? O nosso microcosmo. Mas que ele constitui depois o quê? Esses ensinamentos, essas coisas que nós vamos transferir para a humanidade inteira, que na verdade é o quê? A nossa família de verdade. Como todos filhos de Deus, todos irmãos e irmãs, passando agora por um corpo, uma existência única, nós todos temos essa fraternidade universal. Olha que lindo. E o Clarence está falando que através desse microcosmo, que é a família específica, nós vamos aprender essas lições, esses atributos que nós vamos aplicar depois para a família o quê? Da humanidade inteira. Olha que legal. E aí ele fala assim: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Olha que parte interessante que ele fala aqui. Ele fala a questão da hereditariedade também. Porque nós vemos, através dos ensinamentos contidos nesse manancial espírita que nós possuímos, que existe toda uma questão muito específica e importante que é dada à reencarnação e ao nosso veículo que nós vamos vir aqui, que vem com propósitos únicos. Que cada um aqui é único fisicamente, se a gente for pensar. E esses propósitos, eles são únicos e nada é por acaso. Então nós temos até departamentos inteiros que são o quê? Ajudam na questão da reencarnação, especificamente a parte genética, a parte de hereditariedade. Quais aspectos dos nossos progenitores nós vamos
herdar no nosso corpo físico, nós vamos utilizar naquela missão específica que nós temos. E aí agora, começando a afinar um pouco mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, e para quem nunca viu minhas palestras, eu coloco a fonte geralmente do slide no canto superior direito. Eu sempre falo, eu sou chato do livro, mas gostou, passa na biblioteca, já compra o livro, já faz uma leitura edificante. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam o seguinte: os laços do sangue, não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. Ou seja, somente o laço corporal, por si só, porque a gente sabe que a matéria é efêmera. Tudo isso aqui vai passar. Por si só não estabelece esses vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. É claro, se nós somos espíritos imortais, esse nosso corpo aqui agora, que vai durar aí X anos, é só uma embarcação nessa nossa jornada tão longa que nós temos da eternidade, que o nosso espírito já vinha de muito antes disso. Então, por si só, eu ser parecido, vamos supor, com minha mãe ou com meu pai, esses laços de família corporais, não necessariamente são os laços que criam esses vínculos verdadeiros, mas o vínculo ele é do espírito. Não é o pai que cria, eles continuam, o espírito do seu filho apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. E isso aqui tem a ver muito com o Livro dos Espíritos, na questão 203, eles perguntam aos espíritos: os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas? Olha que interessante, eles perguntam, mas então é uma parcela do meu espírito que vai para lá necessariamente? E a gente vê que não é. Que eles é fornecido justamente essa questão do invólucro carnal para que aquele espírito específico possa realizar as funções que ele veio aqui realizar. Estudamos hoje isso. Nós estamos exatamente tudo, nessas questões. olha aí, ó, tudo é interligado. Impressionante. Falando ainda mais sobre parentela corpórea e espiritual, os espíritos que encaram numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Como eu já falei, nós temos casos, muitos casos, aliás, a gente até não consegue nem saber os nossos próprios, mas que vemos especificamente com aquela pessoa, talvez para ser o nosso parceiro, a nossa parceira, ou aqueles filhos, ou os nossos pais, especificamente por essa questão da simpatia, essa questão da afinidade e para construir ainda mais um futuro melhor. Mas também pode acontecer, olha aqui a outra parte da moeda, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhe servir de provação. Um mútuo antagonismo a fim de lhe servir de provação. Nós sabemos, provas, as expiações, aquilo que nós temos que passar muitas vezes, viemos com esses espíritos que nós, por algum motivo, como eu falei, temos débitos, alguma antipatia anterior que nós temos sim que resolver através da gratidão, através do perdão, para que a gente possa avançar, para que a gente possa continuar na nossa caminhada evolutiva. E eles também. E as pessoas, aquelas que nós temos os débitos, que contraímos alguma coisa anteriormente, viemos juntos sim. E essa é uma oportunidade, eu falo da gratidão, nós vamos ver um pouco mais adiante, que é uma oportunidade única. Nós só temos o presente. Nós não sabemos depois se aquilo que nós temos que lidar e resolver com aqueles espíritos que nos cercam, nós não sabemos do amanhã. Não sabemos se vamos ter essa oportunidade tão única que nós temos agora, tão ímpar, de fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer com aquelas pessoas que nos rodeiam. Como eles falaram antes, com esse microcosmo da sociedade. E ali, no final, a fim de lhe servir de provação. Então, justamente para essa questão desse adiantamento espiritual. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade. Eu sublinho verdadeiros ali. E sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações.
Olha que interessante essa parte. Simpatia e pensamentos, comunhão de pensamentos. O que é essa sintonia dos pensamentos, sintonia dos atos, sintonia do caráter e tudo mais, para tudo aquilo que a gente já fez. Nós somos ligados àquelas pessoas que estão para aquilo que a gente fez de bom ou de ruim. Durante a reencarnação, porque nós temos o presente, como eu falo, nós temos o agora. O que a gente está fazendo agora? A gente sabe que muitas das coisas que nós adquirimos são por conta de erros, desvios de caminhos do agora, não são nem de coisas que nós já planejamos vir anteriormente. Então eles falam aqui antes, o durante e o depois das suas encarnações. Claro, porque se nós falamos de múltiplas reencarnações, se nós falamos da imortalidade do espírito, que ele persiste e vai persistir após as múltiplas reencarnações que nós ainda vamos ter, nós temos sim que levar em consideração o que vai acontecer depois das nossas encarnações, depois dessa nossa encarnação. O que nós fizemos com aqueles que estavam em volta de nós? Como que nós tratamos eles? O que a gente conseguiu evoluir e desenvolver em nós mesmos e ajudar os que estão em volta da gente? Não tem ninguém mais perto do que a família. Posso fazer uma perguntinha ou te atrapalho? A gente pode deixar para o final? Porque daí às vezes tem mais gente que tem, a gente pode fazer no final. Há, pois, duas espécies de famílias. Olha só, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras, ou seja, as espirituais, são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Claro, família espiritual, toda essa afinidade que nós já falamos, se perpetua após a passagem desse corpo, que um dia vai perecer. As segundas, ou seja, aqui ele fala da família pelos laços corpóreos, simplesmente, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. E nós olhar com um pouquinho mais de cuidado, a gente vai ver quantos laços de família não são dissolvidos na existência atual e, como ele fala ali, moralmente. Por causa dessa questão de, muitas vezes, de divergências de opiniões, divergências de personalidade, divergência de... Tudo hoje em dia é um problema, até política, divergências políticas muitas vezes, econômicas, que seja. Nós temos esse afastamento, essa quebra desses laços familiares já na própria encarnação. E o que vai ser depois? Quando é que a gente vai ter essa oportunidade que nós temos nessa encarnação com as pessoas que estão ao nosso redor de novo? Nós não sabemos. Olha a sincronia que tem que ter. Se imagina uma família de 4 pessoas, por exemplo, dá um exemplo básico, né? Pai, mãe, 2 filhos. A sincronia para você e mais 3 estarem juntos naquele momento, naquele papel, futuramente. Por isso que é importante aproveitar o agora. A gente não deixar para amanhã, para resolver essas coisas para amanhã. E agora a gente vai chegando aqui um pouco mais na parte do honrai vosso pai e a vossa mãe, capítulo 15, do 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele fala o seguinte: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Como é que a gente vai amar uma pessoa, um próximo, vamos dizer, um estranho, uma pessoa que nós acabamos de conhecer, se a gente não consegue nem amar aqueles que estão mais próximos da gente? E no caso, vamos falar de mãe, o sacrifício todo que as mães fazem, toda a importância que a figura, vamos dar o exemplo só da materna, a figura materna tem. Como que a gente não vai querer amar outra pessoa se a gente não exercita o amor através do quê? De atos, de gratidão, do perdão muitas vezes, para com aquela pessoa que está tão próxima da gente. Para quem é mãe e tanto para quem todos que estão aqui tiveram uma mãe, nasceram de uma mãe. Deus quis mostrar que ao amor se deve juntar o respeito, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Novamente, olhando sobre a ótica espírita, a gente sabe que às vezes é difícil as pessoas que estão mais próximas da gente, numa família, a gente exercitar a caridade, porque muitas vezes tem antipatias, como nós já vimos nos slides anteriores, de existências regressas, e aquilo aflora. Mas
De novo, Deus quis mostrar o quê? Está dando essa oportunidade para a gente, para que exercitemos a caridade, a compaixão, a gratidão, o perdão com aquelas pessoas, e tudo isso é o que? Base do que ele fala aí, do amor e da caridade. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, e que tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Eu deixei em negrito essa parte. Tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Isso aqui vai para todas aquelas mães, principalmente, falando das mães, as mães que tratam pessoas como filhos que não vieram daqui. E olha só, quanto mais mérito, quanto menos obrigatório o devotamento. A criança que nasce do ventre tem aquela obrigação, a mãe para com aquela criança. Mas e quantas mães nós não conhecemos, e muitas eu acredito que até são, que têm filhos que não nasceram do seu ventre? Ou que cuidam de seres que não nasceram do seu ventre? E aqui fala o quê? Maior esse mérito, quanto menor a obrigação. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Com certeza. Então ele está falando aqui, a questão do honrar, ela vem aqui através desses atos. E para com os nossos pais, de novo, principalmente as nossas mães, quando elas precisarem da gente, como elas os fizeram conosco, quando nós precisamos, quando nós estávamos ainda tão frágeis e crescendo, e é um trabalho que é um trabalho para a vida inteira. Trabalho de ser mãe, de ser pai. Ai, pois, ele fala aqui, essa parte vai tocar na ferida, daquele que esquece o que deve aos que ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ou seja, está falando de todos os pais verdadeiramente devotados. Porque quem é pai sabe o sacrifício que é. E quem não é pai, ou quem não é mãe, teve um pai ou uma mãe, provavelmente consegue imaginar o sacrifício que foi através de tantos anos. E quando eu falo ali na nossa fraqueza, ainda material, nos ampararam com a fraqueza, com a força, amparavam com a força moral, nos ensinando tudo aquilo, sacrificando tudo que sacrificavam e tudo que sacrificaram pela gente. Ai do ingrato, pois será punido pela ingratidão e pelo abandono. Lei da ação e reação. Tudo que vai, volta. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com certeza em outra existência, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então essa questão da ingratidão, que de novo, nós já vimos no slide anterior, que vai se estendendo através das existências, aquilo que nós fazemos durante e depois da nossa encarnação. Então essa ingratidão, ela é sim carregada como uma coisa que nós temos que sanar para com aquela pessoa. Então ele está incentivando o que? Os espíritos a praticarmos mais a questão da gratidão para com nossos pais, com nossas mães. Gratidão também dos que são pais e mães com seus filhos, com aquelas pessoas que nós estamos criando e nós estamos sacrificando tanto. No livro Psicologia da Gratidão, psicografado pelo Divaldo Franco, pela Joana de Ângelo, eu trouxe essa parte da gratidão porque é muito importante, eu acredito, a gente falar de gratidão falando do Dia das Mães, porque a gente vai celebrar o Dia das Mães, quem tem mãe vai celebrar, quem é mãe vai receber uma celebração, mas a gente tem que pensar sempre na questão da gratidão pela oportunidade que nós temos, a oportunidade que nós recebemos, de tanto aqueles aquelas que são mães, quanto aquelas que têm mãe, ou aqueles que têm uma mãe e vão exercitar a gratidão. A Joana, ela fala o seguinte: ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. A natureza não dá saltos. A nossa evolução é gradual, não existem saltos. E ela fala aqui, ninguém consegue de um salto, de fato, internalizar e externalizar essa questão, esse sentimento tão elevado que é o sentimento de gratidão.
Aprende-se a gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada onde? Na família, nesse microcosmo da sociedade. Essa sociedade miniatura na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. Viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e se tem oportunidade de vivenciar. Então, estarmos vivos, aqueles que estão vindo encarnados aqui, estarmos vivos nesse momento, com aquilo que nos cerca, é sim algo tão importante que a gente tem que ser grato todos os dias pela oportunidade recebida. Porque quantos espíritos querem reencarnar, às vezes demoram e não conseguem, por N questões. E nós estamos aqui. Nós recebemos essa oportunidade. Nós temos que ser gratos por ela. Porque, como a Joana fala, a gratidão, o sentimento da gratidão, ele demonstra o quê? Crescimento espiritual. E a ingratidão, então, a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. E lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe. Eles falam, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então aqui para os pais e para as mães, principalmente. Que fizeste dos filhos confiados? Porque nós temos uma família. Aquelas pessoas que são nossos filhos, aquelas pessoas que são nossos pais, eles estão nossos pais. Eles estão nossos filhos nessa encarnação. A gente não sabe como é que vai ser na próxima, não sabe o que veio antes. Então o que a gente fez? Quando vai perguntar, Deus vai perguntar, o que você fez dos filhos que te foram confiados? E a minha esposa, muitas vezes, ela faz muitas coisas, ela é uma mãe maravilhosa. E ela, às vezes, fala assim, poxa, mas a maternidade é uma coisa assim, né? Às vezes, a gente faz tanto que não é, assim, é difícil reconhecer tudo que se faz sendo mãe. É verdade. E eu falo pra ela assim, mas Deus sabe o que você está fazendo. Por mais que você ache que, às vezes, não tem ninguém olhando, não tem ninguém observando, tem. E nenhuma boa ação, como o Chico fala, nenhuma ação do bem passa despercebida. Então, que sirva de alento para a gente sempre estar marchando para frente. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte a possibilidade. Falta a vontade. Então, as provas, os desafios que nós possuímos, por mais que muitas vezes eles pareçam muito mais pesados que os nossos ombros, na verdade, se nós acreditamos num Deus de justiça, num Deus de amor, eles não são muito mais pesados que os nossos ombros. É que às vezes a gente subestima a nossa própria capacidade de receber um fardo ou de receber um desafio e conquistar aquele desafio, vencer aquela barreira, superar aquela condição contrária daquilo que a gente gostaria. Que é outra coisa também, a gente acha que quer uma coisa, a gente não sabe o que é o melhor para nós, Deus sabe. E a espiritualidade, os espíritos superiores sempre trabalham para o nosso bem, principalmente quando a gente está caminhando aí na jornada do bem, na jornada que vai de fato engrandecer o nosso espírito. E no livro, como eu falei, Entre a Terra e o Céu, tem essa passagenzinha falando sobre a bênção da reencarnação. Permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamo-las tantas vezes quanto se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Então nós vamos continuar o que ali é ligada ao progresso, a questão da reencarnação, é uma bênção. E justamente através dessa bênção nós estamos aqui, todos estão aqui reencarnados, como eu já falei, porque passaram por um ventre materno. E se nós passamos por um ventre materno, nós já temos, de fato, esse sentimento de gratidão desabrochando de nós quando a gente vê tudo aquilo que foi passado para que a gente pudesse estar aqui. E no livro Missionários da Luz, que é um livro também A Vida no Mundo Espiritual, na série A Vida no Mundo Espiritual do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, nós temos no capítulo 13 um caso que falam-se bastante desse caso, eu digo, nas palestras espíritas, que é o caso do Segismundo, a reencarnação do Segismundo, começa no capítulo 13. O instrutor Alexandre e André Luiz, eles vão visitar uma casa específica lá, vou tentar contar com as minhas palavras, mas eu recomendo a leitura do livro. Eles vão visitar um caso específico de reencarnação desse
espíritos chamados Segismundo, eles chegam nessa casa e estava tendo muita dificuldade para esse espírito poder ser primeiro aceito e aceitar também as provas que ele viria a ter. O casal, que é o Adelino e a Raquel, eles tinham um filho, João, que tinha praticamente quase que 3 anos nessa época, o Segismundo era um espírito que estava desencarnado naquele momento, que numa existência pregressa tinha causado um mal muito grande ao Adelino e a Raquel, que estavam como marido e mulher naquela encarnação específica. Ele tinha matado o Adelino e a Raquel tinha acabado indo parar num prostíbulo, tudo por conta dele. Então você imagina esses 3 espíritos, os laços que acabavam tendo entre eles, né? Esses laços da falta do perdão, de ódio, assim, coisas vibrações muito baixas. Mas ele precisava dessa reencarnação, precisava dessa oportunidade reconciliatória. Segismundo, no plano espiritual, eles nos contam que já tinha passado por um processo um pouco para se ajudar espiritualmente, estar numa situação apta de poder reencarnar naquela família. Mas na família lá, o Adelino não estava muito bem, estava muito estressado com as questões do trabalho. Aí eles, quando chegam, o André Luiz e o Alexandre, eles veem o Herculano, que é um amigo espiritual que estava acompanhando o Segismundo, e eles chegam lá quando eles estão numa refeição, e o André Luiz observa que o Adelino, que é o pai da família, estava muito assim, com uma vibração muito baixa, estava estressado demais com o trabalho. A Raquel tentava conversar com ele respondia com uma, duas palavras só. E ele vê que não estava muito propenso, e o Segismundo estava lá todo abatido também, não sabia como se aproximar, estava tentando já, mas não conseguia. E aí o instrutor Alexandre chega então no Joãozinho, que é o menininho, e intui o menininho para começar a tentar falar de coisas que vão acerenar um pouco mais o ambiente e tudo mais. E o menininho começa a falar, amolece um pouco o coração do pai com as perguntas que ele faz. O pai tá triste por quê? E o pai, não, filho, eu só tô estressado e tudo mais. Amolece um pouco o coração do pai, porque e aí nisso vai gerando toda uma conversa, e o menininho chama ele para fazer oração, que o menininho e a mãe, a Raquel, sempre faziam essa oração de noite. E o pai estava meio afastado, porque trabalhava de noite, não queria muito saber e tudo mais. Conseguem, então, através disso, que o Adelino venha, faça oração com eles, o Joãozinho faz uma oração muito bonita e tudo mais. Então, aí o André Luiz está observando tudo isso, né? E aí ele começa a ver o Adelino conversar com a Raquel de uma forma até diferente. Só de fazer oração, só de se serenar mais. E o Adelino vai falando assim, ele fala, poxa, tá tão ruim dormir de noite, porque eu tenho tido uns sonhos em que tem uma sombra vindo para cima de mim, que tá... eu tenho um pavor, eu acordo assim, mal e feliz de ter acordado, porque eu tô tendo esses pesadelos um atrás do outro. Dessa sombra do espírito, ele falou uma sombra que vinha, e é uma coisa que dava um sentimento muito ruim. Que era quem? Que era o Segismundo. Por causa desses laços ainda de ódio e tudo mais de reencarnações anteriores. E aí, eles presenciam essa conversa, os dois, e ela fala, não, mas vamos fazer oração e tudo mais, tudo mais. Durante o sono, quando ele se desdobra durante o sono físico, o André Luiz e o Alexandre estão lá com o Herculano e o Segismundo, e aí a avó da Raquel, a avó materna da Raquel também está lá. A Raquel, que estava numa vibração mais elevada, foi lá, falou com a avó, mas o Segismundo e o Adelino estavam numa vibração mais baixa. Na hora que o Adelino vê o Segismundo, ele se assusta, fica apavorado e com raiva, eu lembro de você, né? Começa assim, toda uma situação indigesta ali, mas o Alexandre vai lá e conversa com ele, magnetiza e tudo mais, e o Adelino acaba se acalmando. O Segismundo queria o perdão, porque ele já estava buscando esse perdão com essa família, com esses dois seres, e depois de uma conversa ele consegue de fato perdoar o Segismundo, o Adelino. Olha que sensacional. Quantas coisas acontecem quando a gente parece que não está nem prestando atenção, né? E depois acontece o quê? Ele perdoa, então foi com esse efeito dominó do perdão que então o Segismundo é levado ao plano espiritual. Eles vão falar com os espíritos construtores para justamente planejar a reencarnação do Segismundo naquela família. Aí eles planejam tudo mais, a questão da hereditariedade vem também, e aí chega na hora da reencarnação e tudo mais, Segismundo continua, eles vão lá e encontram ele abatido de novo, ele continua com dúvidas, com medo da prova, como é que vão fazer, será que vão me aceitar, como é que vai ser tudo mais.
Enfim, a história é mais longa, mas eu vou recomendar vocês darem uma lida e ver justamente essa questão, como é bela essa questão dos laços de família. E aí o Segismundo, ele vem como filho deles, plot twist, e ele acaba então reencarnando nessa família como irmãozinho mais novo do João. E enfim, aí a gente vê como essa questão da família, eu acho interessante, isso aqui é uma questão da família, tem tanta coisa por trás, tanta sincronia que às vezes a gente nem percebe, não consegue nem conceber de fato, para que aquelas pessoas estejam naquela situação naquele momento. E esse caso é um caso muito interessante, porque ele teve essas desamarras, desses nós de ódio entre os dois e tudo mais. A Raquel já tinha aceitado e tudo mais, e a reencarnação dele é um momento muito bonito, porque o Alexandre chega a guiar magneticamente o espermatozoide específico que precisava para aquele corpo, para ele ser, para o Segismundo naquele corpo, para ele poder fazer a fecundação. Olha isso, até isso, gente. Até isso a espiritualidade está sempre nos ajudando. E a missão da mãe, então? Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma da sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica aos seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa por outro ter. Então, olha que frase linda. O maior amor que um ser possa pelo outro ter. Eu, como pai nessa encarnação, não vou reconhecer esse amor. Em outras, talvez, que eu tenha sido mãe, mas as que estão aqui, que são mães, e as que têm uma mãe, vão saber entender um pouco dessa questão desse amor. E aí continua falando o seguinte: os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Porque a gente sabe, de novo, Deus é amor, Deus não é punição. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Quando nós temos uma criança, que agora falando no sentido de mãe e pai, nós temos uma criança que ainda está tão apta como aquela argila fresca a ser moldada, esse é o nosso dever, da gente dar essas bases sólidas para que aquele ser se desenvolva num ambiente de paz, num ambiente de amor, num ambiente, como eu falei, com os conhecimentos da vida eterna. Então, essa é a importância, esse é o dever que nós temos como pais. E a missão da mãe, achei essa mensagem muito linda, resolvi trazer para vocês. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem é ínfima na maternidade. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe, ele vai mais além aqui, ó, esse autor que eu vou mostrar quem é. E sabe lá Deus se, depois desta vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. E nós temos muitos livros da literatura espírita que vão mostrar justamente esse acompanhamento dessas mães para com os seus filhos, que estavam seus filhos naquele momento na Terra. Até o próprio Nosso Lar, o primeiro livro da série, já tem esse caso. Podemos ver os livros de Emmanuel, enfim, tudo mais. E quem falou isso foi esse nosso querido amigo Chico Xavier, que é atribuída a ele essa mensagem tão bonita, falando sobre a missão das mães, que é tanto sofrimento, é tanto amor, e com esse Dia das Mães que chega para a gente ter justamente essa questão em mente também. O amor materno, pergunta 890, é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Então, no animal é aquela questão material. Ofereceu ali o leite, ofereceu aquilo que o animal precisa,
já vai embora. Na questão dos seres humanos, não. Vai muito, muito mais além do que a questão da doação material. No homem persiste pela vida inteira, olha que legal, e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Abnegação como virtude, olha que interessante. Porque nós pensamos em todas as mães que são tão dedicadas, aquela abnegação, ela é uma virtude. Sim, uma virtude que aquele Espírito traz nessa sua missão tão importante, como nós vemos no livro dos Espíritos, que ser pai é uma missão, ser pai e mãe é uma missão, e traz isso. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. Então esse acompanhamento até do além do túmulo, eles estão falando bem vedes que tem mais do que só essa questão do animal, muito mais do que essa ligação que os animais têm. Nós, como seres humanos, vamos muito mais além por sermos já, com certeza, mais evoluídos nessa questão espiritual. E na passagem aqui, essa passagem aqui da Bíblia, falando sobre parentela, vamos dizer, diz o seguinte: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele, Jesus, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão. E quando eles comentam essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam assim, que é causa justa admiração que nessa circunstância Jesus mostrasse tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe. Porque ele fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eles estão querendo falar contigo lá fora. E as pessoas imaginam que devem ter ficado assim: poxa, mas que descaso, né? Como é que pode? Não sei o quê. Mas Jesus, como um maravilhoso Espírito de luz que é, aproveitou o quê? Para dar mais uma lição, para ensinar mais uma coisa. Que no final, nos olhos de Deus, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãs. Pais, filhos, mães. Toda essa união cósmica que é tão linda, desse amor universal, que todos nós temos essa fagulha de Deus. Todos nós temos esse potencial. E ele justamente faz menção de falar isso. E a gente sabe também, questões históricas, que até os irmãos de Jesus não concordavam muito com ele e tudo mais. Então, ele justamente mostra essa questão de que quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí tem justamente aquela passagem que a gente vê em João, no capítulo 19, versículo 26 e 27, aquele momento tão derradeiro da cruz, aquele momento de dor em que Maria e João, o apóstolo, estavam lá na crucificação e eles, com muita dor, vendo Jesus acha os olhos e ele fala assim: eis aí o teu filho, fala para Maria, e eis aí a tua mãe. Ele fala para o João, mostrando o quê? Novamente o quê? Essa questão do amor universal. E no livro Boa Nova, no capítulo 30, justamente sobre a questão da Maria, tem essa passagem muito bonita que fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Fala assim: Maria envolveu-se no véu de pranto doloroso, mas o evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão para todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores. Olha que passagem bonita, gente. Esse livro do Boa Nova, psicografado pelo Chico do Humberto de Campos, falando justamente sobre esse momento da cruz, esse momento que nós temos essa passagem na Bíblia, em que Jesus dá essa lição tão maravilhosa para Maria e para o João, lições que seriam carregadas aí por mais de 2000 anos, estamos falando ainda delas, mas que com certeza elas precedem muito mais esse tempo. E a Maria, então, falando um pouco dela, aceitou e entendeu
aquela frase de Jesus, eis aí o seu filho. Nós vamos ver então que a Maria, não só quando encarnada, com todos esses relatos históricos que nós temos, de tudo que ela conseguiu alcançar, atingir e fazer enquanto viva, enquanto encarnada, mas depois também de tudo que ela fez depois, e faz ainda, depois de desencarnada. Então, no livro eu trouxe aqui Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que fala justamente, muito, muito legal, a questão da Legião de Maria, Legião dos Servos de Maria, que é esse grupo de abnegados espirituais, amigos espirituais, que são especificamente designados, escolhidos, e aceitam essa missão, de resgatar aqueles que morreram por suicídio. Até hoje. Eles são resgatados do Vale dos Suicidas, das regiões umbralinas muito densas, muito pesadas, para um hospital e tudo mais, para lugares para que eles possam se refazer. E são servos de Maria, da Mãe de Jesus, da Mãe Santíssima. E no livro Momentos de Ouro tem uma poesia chamada Retrato de Mãe, que é uma poesia muito linda, mais longa, eu já acho que a gente não tem tempo para ler para vocês, mas eu recomendo. Tem? Então, se a Abigail falou que tem tempo. Olha só essa poesia. Vou tentar, não sou o Marcelo, mas vou tentar falar a poesia de uma forma muito bonita. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou de mim monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e te quero, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz, de luz, fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Tem as mães que somos e as mães que temos aos nossos lados também. Uma semana iluminada, que assim seja.
Então, nessa sintonia de amor, vamos todos nesse momento, convidando os passistas. Boa noite aos nossos queridos internautas, desculpa. Que Deus abençoe, um feliz Dia das Mães, às nossas queridas internautas. E convidamos aos nossos passistas